Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você aqui. É sempre bom ter a sua companhia. E desde já eu peço você, se não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos aqui todos os dias estudos bíblicos. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário, a sua interação é muito importante para nós. Nós vamos para mais um estudo e eu convido você para me acompanhar. Vamos lá? Muito bem, nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. E essa carta tem trazido ensinos preciosos para nós. Eu creio que você está nos acompanhando, você está aprendendo conosco um pouco do que se trata nessa carta e qual é o objetivo, de Paulo ao escrever aos cristãos da região da Galácia. Nós vamos hoje para o capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu creio que esse texto que nós vamos estudar a partir de agora é um dos textos, uma das passagens mais constrangedoras da Bíblia. E eu posso dizer para você que com certeza uma das mais polêmicas dessa carta. Porque a partir do versículo 11 do capítulo 2 nós encontramos Pedro e Paulo em um conflito. A gente vê aqui os dois maiores líderes da igreja num profundo conflito. Você deve ter já acompanhado conosco o estudo, se está fazendo e se está lendo a carta aos Gálatas. Você já deve ter visto que Pedro foi chamado para o evangelho, no apostolado da circuncisão, para falar com os judeus. E o apóstolo Paulo, o chamado específico dele, de uma forma mais abrangente, entre os gentios, na igreja gentílica. E agora surge um conflito entre os homens. Nós sabemos que haviam homens convertidos tanto entre judeus quanto gentios, e o próprio Senhor Jesus já havia mostrado isso. Então termina Paulo para falar com os gentios e Pedro com os judeus da circuncisão. Não que um excluísse o outro, ambos pregavam tanto para judeus quanto gentios, mas falamos de ministérios específicos e ambos comissionados pelo próprio Senhor Jesus, com responsabilidades com ministérios específicos. Mas aqui, a partir do versículo 11, nós temos uma cena que ela acontece nós vemos essa cena acontecendo aqui, ela sai de Jerusalém para Antioquia. Nós vimos anteriormente algo acontecendo, Paulo, Tito, Barnabé em Jerusalém, lá participando com os judeus, mostrando o evangelho de salvação para os gentios, no meio dos judeus lá em Jerusalém. Mas agora essa cena que nós vamos estudar, ela acontece em Antioquia. Então nós temos aqui Antioquia, numa igreja gentílica, é onde acontece esse fato que estudaremos aqui. Só para você ter conhecimento, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. A gente tem aqui esse destaque para esse lugar onde eles estavam. Aqui a igreja viveu um grande mover. A partir daqui a igreja espalhou-se, para o mundo, alcançou o mundo, enfim. Algo nos chama a atenção aqui. O versículo 11, nós lemos assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro foi visitar, e eu vou usar uma expressão que eu li, um quartel-general da igreja gentílica, Pedro sai de Jerusalém e vai para Antioquia, onde estava a igreja dos gentios. Não há uma exatidão quando essa visita aconteceu. Mas Antioquia, aqui citada por Paulo, é a capital da Síria, não é a Antioquia da Pisídia, como também a Bíblia tem essa outra Antioquia. Mas Pedro está ali. Pedro foi visitar aqueles irmãos, uma igreja que continha cristãos de várias raças. O evangelho ele estava crescendo, o evangelho estava alcançando pessoas e formando uma igreja multirracial, pessoas salvas de todas as nações, línguas, e Pedro está visitando esse lugar. Quando Pedro chegou ali a Antioquia, ele foi bem recebido e recebeu bem a ideia dos cristãos gentios. Ele estava
acolhendo os gentios, comendo com eles, desfrutando de uma boa comunhão com eles. Versículo 12 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. William Hendrickson é da opinião que Paulo estava falando aqui, quando ele fala que Pedro comia com os gentios, de um momento que existia na igreja. Esse momento ele era no final da ceia. Isso bem retratado em 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao versículo 34. Acontecia a ceia e depois da ceia existia um momento de comunhão entre os irmãos, onde eles comiam juntos, não é? E normalmente os cristãos mais abastados, né, os mais ricos, levavam e repartiam ali com todos os crentes uma ceia, um jantar especial, um momento de comunhão. E muitos dos que estavam ali, até mesmo cristãos que eram convertidos, né, que vinham do escravagismo, né, que eram escravos e se convertiam, eles só tinham aquele momento como uma refeição sustentável pela pobreza que viviam. E os cristãos mais ricos levavam e serviam isso e viviam um momento de comunhão, de confraternização, sempre no final da ceia, após a ceia do Senhor. Isso foi muito bom durante um tempo, mas depois também criou um problema de segregação, né, entre ricos e pobres nesse momento, enfim, né, esses problemas sempre vão surgindo. E até ficou registrado lá em 1 Coríntios 11, 17 a 22, Paulo relata isso. Mas vamos voltar para o assunto aqui. Pedro, então, estava em comunhão com esses crentes. Pedro terminava a ceia, ele estava lá comendo com esses gentios, confraternizando com eles, muito felizes, porque Pedro tinha plena convicção de que os gentios eram convertidos, que os gentios, e quando falamos gentios, estamos falando do povo não judeu, você sabe disso, não é? Que os gentios, eles eram salvos, faziam parte da igreja de Cristo. Ele mesmo aprendeu a universalidade do evangelho, não é? Em João 3,16 fala sobre isso, João 4,42, enfim, várias referências trazendo esse assunto. No próprio dia do Pentecostes, não é? Ele mesmo abriu a porta do evangelho para os gentios, né? Pedro que fez aquela pregação onde centenas de pessoas se converteram. Pedro também foi um que levou o evangelho a Cornélio, não é? Um gentio piedoso. Isso aconteceu pela orientação do Espírito Santo. Você vai ler essa história em Atos 10, versículos de 9 até 16, versículo 28, enfim. Pedro não tinha dúvida de que os gentios eram cristãos, eram salvos, faziam parte da igreja. E Pedro estava de maneira consciente confraternizando com aqueles irmãos, unindo-se a ele, comendo com eles, desfrutando da universalidade do Evangelho da Graça, como diz capítulo 2, versículo 12. Pedro estava feliz. Mas sabe o que aconteceu? O versículo nos diz que Pedro de repente se afastou deles. Diz assim: quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Se você vai observar comigo, a teologia de Pedro ela estava intacta. Pedro estava consciente do que estava fazendo, de que os gentios eram salvos. Mas a sua atitude não condizia com aquilo que ele falava. A sua ação estava em desacordo, ou seja, a prática estava em desacordo com a teologia dele. Pedro estava bem com aqueles irmãos ali, mas de repente ele cava um abismo entre a sua convicção e a sua ação. Pedro ficou com medo de desagradar alguns judeus que chegaram ali. De repente chega naquele lugar alguns judeus, alguns da circuncisão. E Pedro, quando viu aquele povo chegando, com medo de ficar mal visto com eles, afastou-se dos gentios. Afastou-se, separou deles, daqueles mesmos que Paulo chamava de falsos irmãos, como nós estudamos aqui há algum tempo atrás. Aqueles que tinham uma visão de que precisava da circuncisão para ser salvo e por aí questionavam, né, os gentios salvos que não eram circuncidados e que estavam causando problemas na igreja. E Pedro agora, mesmo sabendo desta verdade, se afasta dos gentios com medo de ficar mal visto, não é, entre os judeus. Isso foi o que aconteceu. Agora pensa comigo o que passou na cabeça daqueles irmãos. Eu fiquei pensando o que passou na mente daqueles cristãos gentios. Mas Pedro estava de boa conosco agora mesmo, conversando, comendo conosco, mas chegou esses outros aí,
Pedro afastou-se de nós. O que aconteceu? Aonde está o problema? E sabe o que eles foram fazer? Foram falar com Paulo. Aqueles irmãos foram falar com Paulo o que estava acontecendo, retrataram a Paulo. Sabe, irmãos, não só Pedro afastou, mas a atitude errada de Pedro contaminou outros, porque infelizmente é o que acontece, não é? Agora Barnabé mesmo, que tinha ido com Paulo até Jerusalém, com Tito, confrontado aqueles judaizantes, agora Barnabé, vendo a atitude de Pedro, também afasta dos gentios, ou seja, começa a criar problema e deixando esses irmãos magoados, esses irmãos feridos por uma atitude de incoerência da parte de Pedro. E Paulo repreendeu Pedro. Paulo chamou a atenção de Pedro. Eu vou parar o estudo aqui, eu não vou avançar, porque eu quero fazer isso num outro momento com mais detalhe para você. Mas eu quero que você entenda o perigo de uma teologia separada da prática, o perigo das suas convicções não serem colocadas em prática com medo de desagradar outras pessoas. Quantas pessoas sabem o que é errado, o que não é, mas não fazem ou fazem com medo de desagradar outros, com medo que os outros vão pensar, e não pensam no prejuízo que isso causa, não pensam no problema que isso gera. Pedro, com medo de desagradar os judeus da circuncisão, afastam dos irmãos gentios que eram irmãos, ele sabia que era. Mas com medo ele afastou-se. Isso gerou um problemão, isso criou um mal-estar entre os irmãos, isso criou um problema para Barnabé, criou um problemão para Paulo, magoou vários irmãos. Paulo tinha uma atitude simplesmente por vergonha. Que a nossa convicção de servir a Deus, ela possa ser firmada e não movida ou mudar com medo, por pressão, pela circunstância de que alguém pode pensar, magoar ou para agradar alguém. Que o Senhor nos dê firmeza e convicção para não vacilar na nossa fé na hora que nós somos colocados à prova diante das nossas convicções. Não sei se você lembra, a gente vai falar isso depois, mas lembra quando Paulo esteve com Tito lá em Jerusalém, que os judeus falaram, Paulo, mas Tito, e o que Paulo fez? Paulo bateu o pé, falou, não vou mudar para agradar ninguém não, eu tenho convicção disso aqui. E ele ficou firme nisso. Que o Senhor nos dê essa coragem e essa ousadia. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. E eu volto no próximo estudo dando sequência a isso aqui. Então espero você amanhã na sequência dos nossos estudos aqui. Deus te abençoe.